Então, graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e nós estamos aqui para declarar o seu nome, o nome de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou, está vivo. Essa palavra é poderosa e ele nos garante vitória pelo seu sangue derramado na cruz. Ele nos garante vitória pelo sacrifício, pela entrega de amor. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Provérbios. E o título é: A Palavra de Deus é Remédio. A palavra de Deus é remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero compartilhar esse texto de Provérbios, Provérbios capítulo 4, versículos 20, 21 e 22. A palavra de Deus é o teu remédio, é o nosso remédio. E diz assim, olha, escuta só. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não te deixes apartar-se dos teus olhos. Desculpe, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, versículo 3. Este versículo em Provérbios diz exatamente como encontrar o remédio infalível para qualquer problema que você encontrar na vida. Qualquer problema. Esse texto de Provérbios diz como você pode ter vida e saúde. Isto é o que as pessoas estão buscando, certo? Vida abundante. E vida abundante inclui cura e saúde. Eu não sei como é que algumas pessoas não conseguem entender a palavra de Deus. É tão nítida, tão clara. Vida abundante, vida e saúde. Cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se na sua palavra. Não há o que duvidar. A palavra de Deus é o remédio infalível. Eu não descreio da ciência. A ciência foi também instituída, criada por Deus, porque se não fosse ele, não haveria os elementos químicos nas plantas, os minerais não existiriam, e eles é que são usados para corrigir as deficiências de nossos corpos. Mas a palavra de Deus é o nosso remédio por excelência. Quando Deus criou o mundo, quando ele criou a terra, o céu e a grande extensão do universo, ele fez com palavras. Você vê lá em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja luminares no espaço, no firmamento. Então a palavra de Deus tem o poder criador, pois as suas palavras são espírito e vida. Deus, a sua palavra é um remédio infalível para qualquer situação ou qualquer circunstância que possa surgir no seu caminho, incluindo as enfermidades e as doenças. Como é que você pode perceber? A palavra é o medicamento de Deus para o seu corpo. Provérbios 4, 22 diz que as palavras de Deus são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Isso significa que são repletas de vida, saúde e cura. Elas agem como um medicamento. À margem de comentários na Bíblia do pastor Reilly, ele deixou declarando que a palavra para a saúde
é medicamento. Portanto, as palavras do Senhor, as palavras da Bíblia Sagrada são medicamentos. Medicamentos para quê? Para todo o teu corpo, para todos os males. Quando diz lá em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados, eu analiso da seguinte maneira, veja bem, o que aconteceu com Jesus? Fizeram a coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça e bateram com um pedaço de pau. Está escrito lá na Bíblia, né? Então, ali penetrou, aqueles espinhos penetraram e o sangue veio à superfície, nas feridas da cabeça. Então, a palavra de Deus, ela diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas fomos sarados. As feridas na cabeça, elas curam os problemas, as dores, as enfermidades, tanto psicológicas como as enfermidades físicas que possam surgir do pescoço para cima. Quando ele estava carregando a cruz, ele antes de carregar a cruz, ele foi chicoteado, né? Foi açoitado. E ali aquele açoite rasgou o seu corpo todo. Rasgava os seus braços, as suas costas, o seu ventre, rasgou o corpo todo dele. Aquele açoite não escolhia lugar para bater. Muito bem, então Jesus agora ali estava te curando pelas suas pisaduras dos males do seu corpo, do seu tronco, do seu sistema, das partes externas do seu corpo. Ele estava curando. Eu discerno assim, quando ele estava levando a cruz, se houvesse algum lugar nos seus ombros que ainda não estivessem machucado, aquela cruz pesada machucou. Quando ele caiu na via dolorosa, os seus joelhos foram machucados. Quando ele chegou na cruz, as suas mãos foram machucadas. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Sarados. Quando a lança o transpassou, ali o nosso sistema, nossos órgãos interiores foram sarados, porque ele foi ferido nos órgãos interiores. Ele feriu, aquela lança transpassou, então houve ferimento do lado de dentro. Então, pelas pisaduras de Jesus, nós recebemos cura para todo o nosso corpo. Alguém pode chegar e dizer, as palavras de Deus são palavras de vida e saúde para o meu corpo. Você pode fazer isso. As palavras de Deus são palavras de vida e saúde para o meu corpo. Certo? Concordas? As palavras de Deus são vida e saúde para o meu corpo. Mas não são palavras de vida e saúde para qualquer circunstância que você se encontre na vida. Será? Todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos do Senhor, elas são contidas na palavra de Deus. Elas são contidas na palavra de Deus, não tem como negar. Lá em Provérbios 4:20 diz assim, atenta para as minhas palavras, atenta para as palavras. Presta atenção, se liga. Isso quer dizer dar atenção total à palavra de Deus. Não é isolar os versículos. Esse versículo fala de dízimo, então é lá para o tempo de Obadia, de Malaquia. Não, porque Jesus também falou sobre dízimo. Eu me atrevo a falar isso com você, que talvez você não tenha a informação correta a respeito disso. Quando Jesus fala sobre o dízimo, ele diz assim, repreendendo os fariseus, né? Vocês, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo até das hortaliças, mas se esquecem do amor, o dízimo do amor.
vocês devem fazer uma coisa sem esquecer da outra. Você vai encontrar isso na palavra de Deus. Jesus teve um confronto com os fariseus e os doutores da lei e disse essa palavra. Então, não é apenas o dízimo importante das coisas que Deus nos dá, materiais, não. Mas um outro dízimo que também deve ser dado, que eles não davam, que era o dízimo do amor. Vocês deveriam fazer uma coisa sem esquecer a outra. Então, nós vemos que no Novo Testamento fala sobre o dízimo e, corroborando com o Antigo Testamento, quem não dá é ladrão. Ladrão. Nem sempre nós podemos, muitas vezes o sacrifício vai além das nossas posses, mas quando nós nos conscientizamos que a bênção de Deus está ligada a essa parte, desde o tempo o povo judeu foi o povo mais rico, o Israel foi e é o povo mais rico do planeta. Então, dar atenção total à palavra de Deus. Esse é o segredo, dar atenção total, não ficar separando os versículos que lhe convêm, mas creia e obedeça na íntegra. Não apague nem uma vírgula, nem um tio da palavra de Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, colocar a palavra de Deus no nosso coração e expulsar do nosso coração tudo aquilo que o coloca contra a palavra de Deus é sábio. Retirar do nosso coração todas as distrações que nos roubam, que nos impedem de dar atenção integral à palavra. Coloque a palavra em primeiro lugar na sua vida. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de Deus, é não darem atenção. Atenta para as minhas palavras, não é isso que diz lá em Provérbios? Não atentou para ela, certamente se frustrará nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus propósitos, nos seus pedidos, nas suas orações. Agora, esses versículos dizem que, se você atentar à palavra de Deus e colocá-la em primeiro lugar, você vai encontrar vida e saúde. É uma afirmação verdadeira. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Provérbios 4:20, né? A última parte de Provérbios 4:20 diz assim: as minhas razões inclina o teu ouvido. Isso significa fazer a palavra de Deus, entrar pelas portas do seu ouvido e abrir o ouvido, abrir o coração e o entendimento para as razões de Deus e beber as suas palavras. Beber. É interessante que quando Deus teve um encontro com Josué, Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele não poderia ter dito: não se aparte dos teus olhos? Não se aparte da boca. Por quê? Porque a palavra deve ser lida e ao mesmo tempo pronunciada. Não se acanhe, não se envergonhe de pronunciar versículos da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus em voz alta. Então, a palavra de Deus, ela deve entrar pelas portas do nosso ouvido e nós abrir. Como é que vai entrar pela porta do meu ouvido? Vamos supor que eu esteja sozinho. Ela só vai entrar pela porta do meu ouvido se a minha boca se abrir e pronunciá-la. Se eu tiver alguém que esteja ali continuamente pronunciando a palavra para mim, aí, né, fica um negócio mais fácil, mas nem sempre isso acontece. Então, você ouve a palavra, você pronuncia a palavra sai da sua boca, entra no seu ouvido e desce para o seu coração. Então, abra o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Engula a palavra de Deus. E quando você pronuncia, a palavra está sendo... É o audiovisual, né? Você está pronunciando a palavra, você está lendo a palavra e a palavra está entrando pelos seus ouvidos. 3 fontes, 3 portas de entrada para a palavra de Deus. Então,
Seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar o seu ouvido às suas razões significa mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. Por exemplo, as pessoas dizem: ah, eu já ouvi isso. Inclusive, Deus fala com Moisés: medita na palavra. E meditar significa isso: falar e ouvir, falar e ouvir. Ler, falar e ouvir. Ler, falar e ouvir. Medita. Medita nas minhas palavras. Deus falou isso lá em Josué, capítulo 1, você vai encontrar essa palavra. Medita nas minhas palavras, não se aparte da tua boca, para que você possa prosperar em todos os teus caminhos. Você quer ser abençoado na sua saúde, na sua vida financeira? Medita na palavra de Deus. Certamente, eu te garanto que a sua vida vai mudar. Por exemplo, algumas pessoas às vezes dizem: ah, eu já ouvi isso. No entanto, veja que inclinar os ouvidos às razões de Deus é um ato contínuo. Não basta você ter escutado a Bíblia lá na escola dominical em 1980, não. É um ato contínuo. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É assim que diz lá no Salmo 119. Então, mantenha os seus ouvidos ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você estiver prestando atenção à palavra de Deus e abrindo seus ouvidos para as suas razões, você estará fechando seus ouvidos para todas as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra de você. Tipo assim, medo, dúvida, descrença. A palavra pode ser vida e saúde para todo o seu corpo agora mesmo. Neste exato momento, a palavra que está sendo pregada pode te levantar desse leito, pode te tirar dessa cama, pode te dar saúde e esse mal sair de você, sair do seu corpo. Agora mesmo, tudo que você tem que fazer é tomar o medicamento de Deus, a sua palavra, como seu remédio. Pegue uma Bíblia e comece a ler em voz alta. Vai para o Salmo, vai para o Provérbios, vai para o Novo Testamento, para os 4 Evangelhos, e começa a ler em voz alta. A palavra de Deus pode ser um remédio para qualquer situação na sua vida. Mas, primeiramente, você vai ter que ler e conhecê-la por si mesmo. Você pode escutar a palavra, mas algumas vezes ela pode deslizar por você como água, sem ficar registrada no seu espírito. Agora, se você fizer com que ela desça para dentro de você e souber por conta própria o que diz a palavra, é o ato contínuo, é a repetição da palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas pessoas têm a Bíblia aberta nesse salmo, ou no Salmo 91, mas só ter a Bíblia aberta não resolve. É ler, pronunciar e ouvir. Ler, pronunciar e ouvir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como é que você está endividado? Alguma coisa está errada, e não é em Deus. Te garanto que nossos problemas não são por culpa de Deus. É porque alguma coisa está errada no nosso relacionamento com Ele, na nossa busca, na nossa obediência ao que Ele manda. Se Ele fala para nós meditarmos na palavra e nós não meditamos, então o erro não está nele, certo? Se você fizer com que a palavra de Deus desça para dentro de você, internalize a palavra de Deus e souber por conta própria o que diz a palavra, ela vai começar a funcionar para você. Certeza absoluta. Tenho certeza absoluta que a palavra de Deus, o próprio Deus fala assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para o que enviei. Uau! Poxa, a palavra não volta vazia para Deus, mas ela prospera. E neste momento em que você está ouvindo essa mensagem, a palavra de Deus está prosperando na sua vida. Creia nisso.
a palavra começa a funcionar. Quando você souber que a palavra de Deus é verdadeira, você não duvidará, nem tampouco vai discordar dela, nem vai ficar contra ela, pois ela estará tão enraizada dentro do seu coração. Estando em seu coração, será um remédio infalível para todos os problemas da sua vida. Não deixe a minha palavra apartar-se dos teus olhos. É importante aquilo que você ouve. Provérbio 4, 20 diz exatamente o que você deve escutar se quiser vida e saúde. Às minhas razões, inclina o teu ouvido. Deus está falando isso para você. Inclina o teu ouvido às razões de Deus. Quais são as razões de Deus? A sua palavra. Agora, também é importante o que você vê, aquilo em que você fixa seus olhos. Pois a Bíblia diz, não deixes as minhas palavras apartar-se dos teus olhos. Provérbios 4, 21. Não deixe apartar-se dos teus olhos. Você vê, lê, pronuncia, ouve e a sua fé cresce. A sua fé aumenta. Deus está querendo operar, mostrar, revelar maravilhas na tua vida. Está faltando? Talvez mais para mim do que para você, está faltando fé. À medida em que nós nos dedicamos à palavra, a nossa fé vai crescendo, vai aumentando, vai explodindo numa explosão maravilhosa de poder e santidade, de graça e misericórdia, de bênçãos e vitórias em nossas vidas. Que maravilha! Graças a Deus por essa palavra. Logo, espera-se tanto que você olhe para a palavra de Deus como a escute. Olhe, fale e escute, ou seja, mantenha a sua visão fixa na palavra de Deus. Mantenha seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra de Deus. Essa passagem não quer dizer que devemos continuamente olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa. Senão, como é que você ia dirigir seu carro? Mas no seu carro você tem um celular que você pode baixar um aplicativo com a Bíblia Sagrada e ir escutando daqui para a Barra da Tijuca ou daqui para São Paulo. Uma leitura contínua. Na volta você volta para o mesmo capítulo que você foi e volta ouvindo também. A palavra de Deus está entrando no seu coração através dos seus ouvidos. Olhar para a palavra e nunca fazer outra coisa realmente é difícil, mas você pode fazer ambas as coisas, dirigir e ouvir a palavra. Hoje pode. No tempo de Salomão não podia, se bem que Salomão tinha criados para guiarem a carruagem dele, né? Não precisava se preocupar, podia ir lendo a palavra tranquilamente. Filipe estava indo, o eunuco Filipe estava indo para a Etiópia, lendo a palavra. Por quê? Porque não era ele que estava conduzindo, não era ele que estava puxando a carroça nem conduzindo. Ele estava sentado na carruagem. E você sentado no seu carro, na sua carruagem, né? Você pode também ouvir a palavra. Então, nós devemos sempre olhar para a palavra em vez de olhar para as circunstâncias. Quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Um conflito familiar, uma dívida bancária, uma inadimplência que dá esperança, são circunstâncias. Mas o Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra, se você alimentar a sua memória, o seu coração, a sua alma com a palavra, então você vai ter esperança, coisa que não se tem quando se olha para um monte de problemas. Mas os montes são removidos quando nós cremos na palavra e ordenamos que eles saiam do nosso caminho. Nos bons e maus momentos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para as suas razões. A palavra de Deus. Apenas continue olhando para as minhas palavras, olhe-as e guarde-as. Onde? No meio do teu coração. Por quê? Porque então elas serão vida para você. São palavras de vida e saúde. Preste atenção.
As palavras de Deus são vida somente para os que a acham. São vida para os que as acham. Algumas pessoas nunca as acham, pois nunca se inclinam seus ouvidos para elas. Outras nunca as acham porque não atentam para a sua palavra, para a palavra divina. E tampouco colocam as palavras no lugar de honra que elas merecem na nossa vida. Colocam tudo à frente das razões de Deus. Tudo é mais importante do que as razões de Deus. Então, antigamente, as pessoas costumavam viajar basicamente de trem. As ferrovias cruzavam o país. Naqueles dias não havia todas as luzes e equipamentos eletrônicos para sinalizar os cruzamentos, como nos dias de hoje, né? Então, nos cruzamentos, um sinal simplesmente dizia: pare, olhe e escute. Exatamente isso que a palavra de Deus... Você deve se lembrar, não sei se você se lembra dessa placa: pare, olhe e escute. Então, é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo nessa passagem da Escritura. Se você quiser vida e saúde, então, o que você deve fazer é parar, olhar e escutar. Pare, atenta para as minhas palavras. Olhe, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Escute as minhas palavras e incline os teus ouvidos. Ou seja, pare, olhe para a palavra de Deus e escute. Não deixe as palavras de Deus se apartarem dos teus olhos. Por quê? Porque resultados completamente tremendos vão acontecer na tua vida como efeito da palavra continuamente diante dos teus olhos. Ela produz resultados, pois as palavras de Deus são vida para os que as acham, são saúde para todo o corpo. Então, conforme você vê, veja bem, é tão simples. Se as pessoas apenas atentassem para a palavra de Deus, sua palavra seria saúde e cura para elas. A palavra de Deus ela contém palavras que agem como medicamentos, pois são espírito e vida. João 6,63 diz isso. Há poder na palavra. Há também cura na palavra de Deus. Repare em Provérbios 4,22. As palavras de Deus são saúde. Elas podem curar o teu corpo, independentemente do que exista de errado na tua saúde. Isso significa que quando você inclinar os seus ouvidos, a palavra estará repleta de vida, saúde e cura para toda a sua carne, para o seu corpo, e mesmo que esteja fragilizado, para o seu corpo e tudo que estiver te afligindo. Inclina os teus ouvidos para a palavra de Deus, não para as próprias opiniões. Quanta gente vem com opiniões, quantos teólogos vêm com teologia, com conhecimento secular, tentando te convencer. Você deve inclinar os seus ouvidos para a palavra de Deus, pois ela tem o poder de curar o seu corpo e te libertar. Você poderia dizer: a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus falando comigo. Sim. Alguém pode dizer assim: sim, eu sei que a Bíblia diz o que a Bíblia diz, né, sobre cura, mas eu não acredito que ela ocorra dessa forma. Eu só acredito que ela aconteceu, né, nos tempos dos apóstolos. Existem uns conceitos tão espúrios, tão tolos, tão infantis a respeito da cura, a respeito dos milagres de Deus. Mas vamos deixar isso vamos continuar falando sobre o que realmente nos possa dar esperança, né? Palavra de Deus, ouça, pratique, leia, pronuncie e enche o seu coração de fé e seja fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Estaremos juntos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.